qua nuovamente. Andrea Bottoni está com Marcon. Marcon Sensoni. Isso, não falo tudo o nome inteiro. Marcon Sensoni de Ávila e Lima. Eu acho esse nome fantástico, certo? Me falando uma coisa, a gente estava falando agora há pouco, aqui nos bastidores, certo? Entendeu? Que você também é um pouco italiano e Sim. que a sua avó, A minha avó materna, minha bisavó materna, originária de Mantova, no norte da Itália, se casou com meu bisavô, um homem de Nápoles, no sul da Itália. di Napoli. E vieram para o Brasil. Entendi. Por isso, os segunda- seus bisavós bisavós são italianos. por parte de Mãe. mãe. O Sensoni. È sempre per comune microscopico, sta certo? Io sono italiano, nascido e criato in Roma, sta certo? E per un tempo, quando ainda vivia là, io trabalhei un anno perto di Napoli, Ah, sim. in Caserta. Caserta. In Caserta. É grande, sim. Perché È una là, região. è una regione là perto di Napoli, trabalhei un anno come medico da aeronautica militare italiana. Ah, sta que certo? interessante, não sabia da sua faceta Esattamente. militar. E aí que acontece? Rispettar as diferenças, no? Inclusive aqui in un paese come o Brasile, che tem basicamente di tutto e che do meu ponto di vista è una grande ricchezza, certo? Entendeu? Esta mistura e também este encontrar coisas diferentes ainda mais, certo? In una cidade come São Paulo. E aí que eu gostaria, não? Você inclusive, Marcon, tem uma experiência internacional, você morou por quase 3 anos na França, estudou, trabalhou e fez parte da sua formação como cirurgião na França. Inclusive, se a memória não me falha, você foi no centro onde muito foi impulsionada a cirurgia robótica, Videolaparoscópica da década de 90. É, E iniciou-se, de fato, a robótica com o professor Jacques Marescot, no IRCAD de Estrasburgo, em 2001, 2002. Eu e estava por lá. isso você estava lá. E aí, evidentemente, você usa no seu dia a dia e você foi formado também com tecnologia de punta, certo? E a tecnologia, quando bem usada e bem indicada, pode ajudar muito, mas não é só tecnologia. Não, a tecnologia é um meio, não é o fim. Ok. A tecnologia é um meio que estamos aqui conversando, divulgando conhecimento. A tecnologia é um meio pelo qual eu diminuo o tempo cirúrgico, eu diminuo o sangramento cirúrgico, eu melhoro o pós-operatório. Mas a técnica aplicada na cirurgia é a mesma nas últimas 50, 100 anos, com as mudanças tecnológicas adaptadas a essas novas tecnologias. E também você disse por isso, de fato, pode ter um impacto extremamente importante tanto inclusive no tempo di recuperação, Sim. no caso, após uma cirurgia, diminuição da inflamação Sim. e de outros eventos. A realimentação precoce, por exemplo, foi o grande ganho da cirurgia laparoscópica e continuado pela cirurgia robótica, que é um tipo de cirurgia laparoscópica, não sejamos ingênuos, não é o robô que opera, é o cirurgião, que sentado, mais ergonomicamente, usa a visão 3D e as pinças fazem movimentos de 360 graus, mas é uma cirurgia laparoscópica. O grande ganho da cirurgia laparoscópica, além do tempo de recuperação, onde não há o grande corte na cavidade abdominal, é a manutenção dos movimentos peristálticos. E isso nos permitiu a realimentação precoce. E isso determinou diminuição da mortalidade dos pacientes, com melhor recuperação dos pacientes, ou seja, a nutrição, mais uma vez, determinando no pré e no pós-operatório o desfecho clínico daquele paciente. E aí, olha que coisa interessante, a gente não combinou, mesmo se evidentemente a gente se conhece, certo? Mas vocês percebem que
são sempre vários elementos que, se trabalhados juntos, de forma integrada, certo? Pode realmente te levar a uma qualidade de vida melhor, em diferentes aspectos. A gente aqui fez um exemplo de uma recuperação em um pós-operatório. Ele destacou determinadas tecnologias, certo? Mas também, por exemplo, um cuidado, ok? No caso da alimentação, e poder reintroduzir a alimentação de uma forma mais rápida. E isso tem a ver com inúmeras questões metabólicas, infecciosas, mas também tem a ver, clínicas, mas também tem a ver com acolhimento, perché evidentemente che se eu sto me alimentando, certo? Eu estou de volta. Algo de normal, perché non è che a gente é operado todos os dias, mas geralmente, no, a gente se alimenta todos os dias, ou deveria, certo? Eu gosto de fazer um parênteses aos casos oncológicos, onde eu opero esôfago, estômago, Sim. onde há uma limitação da ingesta. E eu notei nos últimos anos, depois de algumas décadas atuando na cirurgia do câncer de estômago, de esôfago e de intestino, o impacto psicológico, emocional, quando você restringe a alimentação do paciente. E hoje, eu trazendo para perto nutricionistas mais bem capacitadas, nutrólogos mais bem capacitados, eu diminuo esse impacto já antes do processo cirúrgico ocorrer e no pós-operatório, adaptando as dietas, as novas tecnologias de dietas, as dietas mais proteicas, menos proteicas, com as tecnologias que você muito mais sabe do que eu, e o impacto da restrição ou da mudança alimentar nesses pacientes é menor. E o pós-operatório acaba sendo melhor do ponto de vista técnico, ok, científico, clínico, laboratorial, mas também social. A sensação de voltar a pertencer a um núcleo familiar, quer seja nos pacientes bariátricos, quer seja nos pacientes oncológicos, a sensação de estar inserido novamente no contexto alimentar. A mesa, a alimentação, é a base da sociedade moderna em vários aspectos e quase todas as culturas. Muito obrigado. E aí si rimette a un altro concetto, perché? Perché evidentemente quando a gente fala de saúde, de cuidados, e no caso de hábitos de vida saudáveis, dos pilares do estilo de vida, ovviamente a gente está em um contexto. O contesto que a gente acabou de abordar é um contexto, per esempio, in un hospital após uma cirurgia, mas com aspectos diferentes. O conceito é parecido. Fazer o melhor possível em termos de qualidade de vida, sendo para manutenção ou para acolhimento da sua saúde, da sua vida, em um contexto mais amplo, sendo em um contexto mais específico, por exemplo, em um pós-operatório. Por isso vocês percebem que às vezes algo que pode parecer, entre aspas, menos importante, perché o elemento centrale daquela internação foi a cirurgia, certo? Mas não é só a cirurgia. Por isso, ter esse olhar transversal pode ser determinante para um melhor cuidado e também para a sensação, no caso, de um indivíduo que será ou foi operado dentro de um cuidado mais amplo, certo? Sim. E isso, por isso, me rimette anche à consciência. A consciência, no caso dos profissionais, em ter um cuidado um pouco mais empático e que olhe em todos os aspectos, mas também a consciência de cada um de nós, na gente se cuidar sem julgamento, se possível, e com compaixão. Me fala. É muito importante, e os hospitais, pelo menos os grandes hospitais que nós atuamos aqui na cidade de São Paulo, a gente nota que está havendo sim uma mudança
tanto na rede pública, em menor escala, óbvio, devido às limitações, quanto na rede privada, a gente já vê mais opções de cardápio, já vê mais opções de tecnologias alimentares, nutricionais, nas dietas enterais e parenterais, para adaptar a técnica, a patologia, o tratamento, mas também as vontades e gostos daquele paciente, daquela família, daquela origem. Isso vai, obviamente, impactar na experiência do paciente ao longo do tratamento, quer seja um tratamento mais longo, no caso dos oncológicos e bariátricos, quer seja naquela internação e naquele pós-operatório não tão longo nas outras afecções cirúrgicas. Sem dúvida, o ser humano ele é multifacetado. Desde lá dos exames preventivos e de diagnóstico precoce, que todo mundo fala, todo mundo prega, desde a parte da nossa orientação insistente, da mudança alimentar para uma boa microbiota, para uma menor inflamação, para um menor risco cardiovascular, até a parte de exercícios, de movimentação, de sobrepeso, de peso ideal, do estresse, da parte psicológica. Então, nesses aspectos multifacetados, é importante ter ao seu lado uma equipe médica parceira que, sem pressa, execute, escute e oriente e te informe para juntos melhorarmos as experiências de internação, as experiências daquele amedrontado ser que está sendo submetido a um procedimento invasivo em busca de um desfecho bom, desfecho ideal. E aí que eu vou destacar por isso. Consciência e sem pressa. O que acontece é que nós falamos, às vezes, e somos norteados por uma série de informações, por evidências científicas, por números. Esses elementos são importantes, mas não são os únicos elementos, porque cada um tem a própria história. Cada um tem uma história, por exemplo, de um peso ao longo da vida, cada um tem um biotipo, cada um tem um peso ao nascimento, enfim, cada um tem as suas características. E a gente tem que considerar tudo isso para tentar oferecer a melhor experiência. E aí, novamente, não é só as recomendações, mas como eu adapto tudo isso dentro de um determinado contexto. E aí eu coloco um outro elemento, não? Pensando, por exemplo, dentro dos hábitos, como o sem pressa e o cuidado podem um ajudar o outro. E como a consciência, por exemplo, o mindful eating, a consciência na alimentação, como a importância de estar presente naquele momento. Eu estou presente agora neste diálogo com você, está certo? Sim. Não? A gente chegou aqui, você fazendo determinadas coisas antes, eu também, e nós, cada um de nós, vai a fazer isso depois. Mas neste momento, o que importa é eu estar com você, e espero que para você importa. Mas você está comigo, está certo, entendeu? Sim. O que eu quero dizer... Isso é perceptível. Não, é perceptível entre nós, mas é perceptível. O paciente percebe isso. É muito interessante, todos nós, um dia, fomos pacientes. Eu fui paciente, você já foi paciente, todo mundo foi paciente. E é interessante a nossa memória emocional do que foi uma boa consulta, do que foi um bom acolhimento e do que foi uma consulta onde o profissional ele estava ali cumprindo tabela e não estava presente. Isso é claro, isso é subjetivo. As pessoas percebem. Não é questão de ser melhor ou pior, de ser mais legal ou menos legal, de ser mais certo ou errado, mas não há como negar que no atual momento que vivemos, com a atual disposição de informação e de conhecimento, na história da humanidade, o mais alto grau de conhecimento tecnológico nós dispomos hoje em dia,
Não há como negar a necessidade de darmos um passo atrás e voltarmos a olhar olho no olho, a escutar a história de vida daquele paciente, de verdade, não impor tratamentos, mas adaptar tratamentos àquela realidade de criação, de angústias, de medos e orientar para um melhor desfecho, informar e compartilhar decisões. Estar juntos, estar juntos. Por isso, já fazendo mais algumas reflexões, a consciência, a presença pode fazer uma diferença brutal na gente aproveitar a vida, certo? Da gente se beneficiar mais, certo? Da experiência presente. E também pode ser estratégico, porque eu posso desempenhar, inclusive, o meu papel, por exemplo, Sim. como profissional melhor. E porque, como você disse, as pessoas se sentem, percebem, podem não saber aquilo que você sabe, mas sabe, percebe, se você está presente, se você está genuinamente conectado, ou se você está, como você disse, cumprindo apenas uma tarefa. E por isso esta consciência, gente, não, o convite que eu faço gentil, não é só levá-la no sentido de sentir, pô, este cara não está nem aí comigo, mas se você está aí com você, você se cuida, você se respeita, você tem compaixão por você, ao invés de se julgar, deveria ter feito isso, por que não fiz aquilo? Ou por que não pediram para mim isso, ou não pediram para mim aquilo? Talvez você tenha ido buscar um lugar errado. A expectativa e a realidade, a velocidade que você chegou, a velocidade que você encontrou, a velocidade que você gostaria do atendimento, a falsa sensação de estar sendo cuidado, que muitas vezes é traduzida em 450 tipos de pedidos de exames, ou de ultrassons ou de tomografias, que no final só te expuseram a risco e não foram objetivamente direcionados ao teu caso. É muito comum hoje em dia o paciente às vezes chega, nossa, aquela médica pediu muito exame, ela deve ser uma médica boa. Eu tenho dúvidas hoje em dia. Talvez ela cumpriu lá uma tabela, porque às vezes eu recebo, por exemplo, um paciente homem com exames solicitados de hormônios femininos, sem uma causa objetiva. Não é uma crítica tão direta, mas é algo que ocorre cada vez mais. É para refletir, obviamente aqui a gente está para estimular reflexões, não para gerar polêmicas ou para apontar falhas, porque uma das poucas certezas que a gente tem neste plano é que somos todos imperfeitos. Por isso, se a gente quiser buscar falhas nos outros, sempre vai encontrá-las. Entendeu? E se a gente quiser se julgar, sempre vai encontrar algo. Agora, a gente tem que tentar bypassar um pouco tudo isso e ver como eu posso melhorar. Tanto na minha vida, certo, quanto no sistema. E isso pode significar também compartilhar de uma forma leve, porque quando eu consigo estar melhor comigo mesmo, geralmente também eu consigo passar isso para os outros no ambiente que eu frequento. Aí aquela famosa frase, gentileza gera gentileza. De fato é verdade, um ambiente mais harmônico. Exato. Te permite... A boca fala o que o coração está cheio, eu sempre ouvi essa frase. Né? O equilíbrio é necessário numa consulta médica. O equilíbrio por quê? Porque são duas pessoas de criações diferentes, com formações técnicas diferentes, que vão ter que falar e cantar a mesma música. É difícil esse encontro. É difícil esse alinhamento. Então, a expectativa com que o paciente chega é preciso ser percebida pelo profissional que o recebe, e o profissional que o recebe, o profissional médico,
ou da área de saúde, tem que entender com que angústias e preocupações aquele paciente, aquela senhora, aquele senhor chega. Esse equilíbrio, esse alinhamento de expectativa, realidade, desejo e resolutibilidade, quando em consonância, resultarão em boa relação, um bom desfecho, com um bom equilíbrio para ambos se sentirem satisfeitos. Isso só é adquirido sem pressa. O Slow Medicine Concept, o conceito de retomar uma medicina mais amorosa, mais humanizada e não tão cheia de pedidos afoitos de exames ou de implementações terapêuticas radicais, ele vai ganhar, está ganhando corpo, porque as pessoas demandam por isso. É porque nós precisamos mesmo, enquanto seres humanos. Faz sentido para você? Por isso, questa riflessão bem bacana pelo Marcon, ok? Eu te agradeço imensamente, André, te agradeço imensamente, imensamente. imensamente. Grazie. Até logo.